Imagine se você acordasse um dia e, sem aviso nenhum, você tivesse um problema mental, tipo Alzheimer ou demência. E durante 6 horas do seu dia, você continuasse com isso, sentindo e sofrendo cada segundo. Mas aí do nada, depois de 6 horas se passarem, tudo passa e volta ao normal. Mas você ainda lembra de tudo o que aconteceu. Toda aquela experiência horrível que você teve, ela ainda tá na sua mente, detalhe por detalhe. Bom, é isso que The Caretaker tenta passar pra você. Um álbum de música com a finalidade de mostrar a degradação da mente por conta da demência, até chegar em, bom, a morte. Mas como isso funciona? Quem é esse cara? E mais importante, as pessoas realmente sentem isso? Bom, hoje eu vou tirar todas essas dúvidas sobre The Caretaker. The Caretaker é a alcunha do músico inglês Leyland James Kirby, que criou diversos álbuns que juntos seriam apenas um único projeto. Projeto esse que começou lá em 1999 e só foi acabar agora em 2019. O projeto que eu tô falando é o álbum Everywhere at the End of Time, que é meio que um mega álbum de 6 horas e meias que compilam todas as músicas que ele lançou ao decorrer desses anos. O propósito dessa obra sempre foi explorar uma ambientação pessimista e depressiva dentro da mente de uma pessoa com demência e que tá sucumbindo a essa doença. Logo no momento que você dá play no álbum, você já sabe que tem algo de errado, algo fora do normal, e esse algo continua escalando sem parar e te leva a um fim inevitável. Leyland também fala em algumas entrevistas o quão desafiador foi criar esse projeto. Porque, mano, para pra pensar. O cara tava tentando colocar uma doença em sons. E ele ainda por cima conseguiu. Depois de um bom tempo, mas o produto final tá aí, né? E é fantástico, mano, eu te garanto. Esse álbum gigante é separado por 6 diferentes estágios ao decorrer das suas longas 6 horas e meia de duração. E olha, assim, eu não recomendaria você ouvir 6 horas e pouquinha de música que me fizeram sentir como se eu tivesse amaldiçoado. Mas ao mesmo tempo eu super recomendo se você quisesse uma experiência que você nunca vai ter igual em nenhum outro lugar. Mas se você tiver alguma dúvida se realmente quer passar por tudo isso, fica até o final do vídeo. Eu vou te dar uns bons motivos pra ouvir. Ou não. Bom, eu vou falar pra vocês sobre esses 6 estágios baseados na descrição que o próprio Leyland deixou. E eu também vou falar o que eu senti durante esses estágios. Porque olha, até chorar no final, eu admito que eu chorei. Os 5 minutos finais é só... Não tem como falar. Bom, bora pro estágio 1, vai. Aqui nós vamos experimentar os primeiros sinais de perda de memória. Esse estágio é mais um lindo sonho, a glória das velhas lembranças, os últimos momentos dos seus melhores dias. Esse primeiro estágio dura apenas 40 minutos, e é o que você vai ter mais perto de música durante ele inteiro. Se você já tá achando desconfortável, meu amigo, vai por mim, você vai sentir saudade desse início. Eu acho legal ressaltar logo no primeiro estágio, uma coisa pessoal, mas relevante pro vídeo, é que a minha avó tinha Alzheimer, e eu vi ela sucumbindo à doença ao decorrer da minha vida e eu lembro de cada estágio. Ela teve literalmente todos os sintomas. Então, durante esse álbum, eu meio que pude sentir um pouco como ela se sentia, já que quando eu era mais novo, eu não fazia ideia de como funcionava e por que ela já é tão estranho às vezes. Demência e Alzheimer são coisas diferentes, eu sei, mas eu achei relevante citar isso antes da gente prosseguir. Essa primeira fase eu até que curti as músicas, eu não senti nada além de parecer que elas se repetem às vezes, tá ligado? Mas como eu tava desenhando durante todo o processo, eu meio que ignorei, pensei que eu tinha me distraído mesmo e segui ouvindo até o segundo estágio. O segundo estágio é uma autoconclusão que algo está errado, junto com a negação de aceitar isso. Mais esforço é colocado para se recordar das memórias, então isso faz com que elas sejam um pouco mais longas e com uma qualidade deteriorada. Os sentimentos estão mais fracos do que no primeiro estágio, e chegando a um ponto que a confusão começa. Certo, esse segundo estágio aconteceu algo interessante comigo. O estágio também tem 40 minutos e enquanto eu desenhava, eu meio que cedi à música e me prendi completamente ao meu desenho. Eu parei de notar os meus arredores, era como se tudo em volta estivesse ficando azul e desfocado. Eu também não lembrava de me mexer.
Pra mim, só existia aquele momento. Era como se eu tivesse preso na minha própria mente. Então minha mãe me cutucou pra falar alguma coisa e eu saí desse transe, sei lá. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu ou por que aconteceu, mas lembrando agora me dá um desconforto ainda. As músicas desse estágio também começam a parecer ainda mais repetitivas. É como se você tivesse ouvindo o primeiro estágio, só que com uma qualidade pior. Bem como o Leyland descreveu. Bom, agora entrando pro terceiro estágio, eu espero que você aproveite bem os últimos momentos de uma mente sã. Aqui nós somos presenteados com algumas das últimas memórias antes que a confusão tome controle total e a névoa cinza se forme e embace tudo. Os melhores momentos já foram lembrados. Agora o desenrolar das músicas está mais confuso e embaraçado. Ao decorrer, algumas memórias ficam mais perturbadas, isoladas, quebradas e distantes. Essas são as últimas lembranças de uma consciência antes de entrarmos em um estado de confusão. Aqui o tempo começou a rolar bem devagar. Geralmente quando eu tô desenhando o tempo passa muito rápido, mas nesse estágio em específico, que também tem 40 minutos, eu constantemente parava pra olhar o relógio ou o tempo que faltava pra música acabar, porque cara, parecia que não passava. Eu tava ficando cansado já, eu queria sair daquilo e meio que nada me impedia. Mas é então que me deu um clique. Cara, isso é uma experiência que eu posso sair quando eu quiser. Mas imagina a mente de alguém que sofre disso o tempo todo. Nesse momento eu lembrei da minha avó e relaxa, não vai ter nada sentimental aqui. Porque na real, eu nunca falei muito com ela por conta da doença. E agora eu meio que entendo. Realmente seria difícil manter uma conversa com alguém se eu ficasse ouvindo esse álbum o tempo todo. Você imagine sofrer isso de verdade, né? Se tu aguentou o álbum até aqui, então meus parabéns, porque daqui em diante é declínio total. Confusão. O estágio 4 é onde a sanidade e a habilidade de lembrar de algumas memórias é jogada ao horror e à confusão. É o começo de um eventual processo onde todas as memórias começam a ficar mais fluidas em meio à confusão, se repetindo e se rompendo. Enquanto eu ouvia esse estágio, eu dei uma pausa nos desenhos para almoçar, mas eu decidi não parar a música. Eu queria estar full time nessa experiência. E cara, foi uma das piores refeições que eu tive em um bom tempo. Eu já estava estressado pelo som e a simples atividade de comer estava ficando difícil. Enquanto eu mastigava ouvindo esses sons distorcidos e agudos, eu me distraí olhando para um ponto fixo. E só esqueci de continuar comendo. Dessa vez eu me prendi completamente na música. Era como se eu tivesse duas prioridades: comer ou ouvir o álbum. E ouvir o álbum estava se tornando uma coisa cada vez mais forte. Cada estágio tomando mais conta da minha mente. Claro que logo em seguida eu notei isso e continuei comendo normal. Mas ainda assim foi algo a se citar. Bora continuar pro estágio 5 que a gente tá perto do fim. Confusão estágio 5. Horror e uma mente confusa. Uma confusão extrema. As repetições e as rupturas às vezes dão momentos mais calmos. Coisas incomuns podem soar como se fossem familiares. O tempo normalmente é um estágio gasto nos momentos que levam a isolamento. Eu vou admitir que eu fiquei meio confuso nessa descrição, mas agora que eu tô juntando ela aqui com as minhas notas, meio que faz sentido. Enquanto eu vi o estágio 5, eu dei uma pausa pra ir no banheiro. E, mano, silêncio nunca foi uma coisa tão boa. Eu tava algumas horas ouvindo ruídos e estáticas e quando me isolei no silêncio foi tão recompensante. Mas enquanto eu tava sozinho, eu ainda meio que ouvia música. E eu lembrava dos ruídos, mas eu não lembrava muito bem de como as músicas realmente eram no começo do álbum. Eu fiquei tão incomodado que eu até tive que colocar o álbum do início pra ouvir de novo pra tirar essa agonia de mim. É realmente fantástico como esse cara consegue emular tantos sentimentos agonizantes que sinceramente eu nunca senti antes, usando apenas o som. Mas vamos seguir, senão ninguém vai ver esse vídeo até o final, infelizmente. Confusão estágio 6. Sem descrição. Realmente sem descrição. No estágio 6 eu tava me questionando o porquê eu tava ouvindo isso ainda. Simplesmente não fazia mais sentido nenhum pra mim. Os sons eram piores que nunca e eu já não tava entendendo mais nada. Já não tava nem conseguindo me focar mais no meu desenho. Porém, quando eu tava pensando nisso, do nada, a música parou. E aí deu início aos 5 minutos finais, que eu não vou dar spoiler aqui, mas é uma conclusão triste. E
que eu senti de verdade, mano. Eu me encostei na minha cadeira e eu vou ter que falar que umas lágrimas escorreram um pouquinho, viu? Tinha finalmente acabado. Pra mim foi o fim daquela tortura, mas também foi minha morte. The Caretaker é uma experiência que eu nunca vi igual em nenhum lugar. Leyland usou a arte pra explicar uma coisa que não tem explicação. Você não consegue colocar em palavras os sentimentos da demência, mas você consegue criar os sentimentos dela através da arte. Foi simplesmente uma conclusão fantástica depois de tudo aquilo. E pra resumir, The Caretaker não é só um álbum. Não é o que gente cult da internet ou que sofre com alguma experiência parecida pode acessar. É um experimento pra todo mundo. Qualquer um pode ir lá e ouvir. Inclusive o link vai estar aqui na descrição e eu te estimulo a ir lá ouvir se você quiser. Se você chegou até aqui, obrigado. O vídeo vai ficar por aqui mesmo hoje. Obrigado novamente por assistir. Tamo junto, até o próximo vídeo. E se cuidem.